Hoje a gente está aqui com o Ravi Paciornik, sócio do TNP Advogados, e a gente vai falar sobre planejamento sucessório. Obrigado, Ravi, por ter vindo aqui ao podcast da Comando. E hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente muito quer saber, inclusive a gente quer uma consultoria, né, Gelu? Sempre acho que é importante, né, Ravi? Não é? Então, Ravi, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado por ter vindo aí mais uma vez. Obrigado pelo convite, né? Bacana aí. Esse assunto bastante interessante da área do direito, né? Uhum. Mas que as pessoas geralmente só se preocupam quando chega a questão, né? Quando já tá acontecendo, né? Esse assunto, assim, ele tem dois marcos, assim, que chamam muita atenção. Hoje, a reforma tributária, que vai aumentar o imposto sobre a sucessão, e quando você chega, de fato, no acontecimento, né? Do familiar que está indo, né, ou já não planejou durante a vida e agora está vendo esse problema acontecer e quer resolver, né? Então, assim, é um assunto que está bem em alta, né, hoje, né? Ainda mais com esse aumento de tributo que está tendo, que vai praticamente dobrar, né, a alíquota básica que a gente tem aqui no Paraná, né? Nossa, isso é complicado, né? Que hoje é quanto atualmente e vai para quanto daí Então, isso aí? Hoje a gente está em 4% no Paraná, tem São Paulo e Paraná que ainda estão em 4%, né, alíquotas fixas, que é o imposto de doação ali, ou transmissão causa-mortes, que é o ITCMD, e a ideia é, pelo menos, ele ser progressivo, né, ele partir de provavelmente 2% até 8%. Nossa. Né? Então, assim, eles querem fazer faixas progressivas para que a pessoa que tem menos patrimônio, né, as classes mais baixas, possam pagar menos imposto, mas essa progressividade é muito rápida, né? Então, assim, se você tem um patrimônio relativamente médio, você já está na alíquota alta, né? Na base mais alta. Se não me engano, Santa Catarina, que já tem a progressividade, ela fica na alíquota, no máximo da alíquota, passando ali dos 3, 4 milhões de bens, né? Então, e engloba todo o patrimônio, né? Então, bem imóvel, móvel, ações, tudo isso vai entrar naquele montante para fazer essa progressão de alíquota, né? E hoje você pensa 4 milhões, não é muito dinheiro, né? Porque, às vezes, um imóvel só exatamente, é 1 milhão e pouco, a pessoa tem 3, 4 imóveis. Porque uma coisa que a gente tem que pensar não é o dinheiro em conta, né? Não é 4 milhões de disponibilidade financeira em conta, é 4 milhões de todos os teus bens, né? Que vão entrar naquele montante, né? E aquilo ali é o que a Receita vai olhar para aquilo para tributar, né? E, assim, a gente está falando do cenário mais tranquilo de ir a 8%, né? A gente tem a questão de duas resoluções do Senado, que é como você aumenta o teto da alíquota. Uma está buscando ir para 16%, né? E a outra está buscando para ir para 21%. Então, a gente tem ali uma possibilidade de progressão bastante avantajada da alíquota, né? Sim. Né? Então, por isso, assim, então a gente tem por isso que eu falo dos momentos. Aquela pessoa que não se planejou na vida, está chegando no final da vida e agora tem que resolver. E agora, quem também está no meio da vida e vendo, tenho que resolver porque vai aumentar, né? Exato. Então, se adianta, né? E na verdade, até uma questão, assim, que é um pouco um tabu, né? Não sei, de forma geral, assim, mas eu penso até nas nossas famílias, assim, né? As pessoas não se planejam. Parece que ninguém vai morrer, né? Que ninguém vai faltar. E aí, geralmente, ficam, às vezes, para os herdeiros, né, resolverem essa questão, né, no inventário e tal. E tem muitas famílias, por exemplo, a minha, a gente tem alguns imóveis que, meu Deus, assim, tá no nome do meu bisavô. Porque ninguém se mexeu para fazer e aquela coisa, não vende, não dá para fazer nada e tal. E assim, como se não existisse. É tipo um limbo. Não, vamos fazer o quê com isso aí? A gente vê muito, assim, primeira coisa, assim, a gente vê dos dois lados, eu acho que a gente vai falar um pouco mais à frente nisso, mas até para não confundir os tempos, primeiro, a questão de você deixar para o inventário. Né? O problema de deixar para o inventário primeiro que você perde disponibilidade financeira, né? Porque você exato. Como eu falei, não é valor em conta, né? Isso é imóvel, né? Então, eu vou ter que pagar pelo menos 4% de todos os imóveis da valor de mercado. Vai pagar dinheiro? Exatamente. Você vai ter que pedir uma autorização ao juiz, se for um inventário judicial, para você vender um imóvel para poder pagar o tributo. Né? Então, assim, a gente tem alguns estudos ali de cálculo que entre custos de inventário, advogado e tributo, você perde entre 25% a 30% da disponibilidade financeira herdada. Né? Então, é um patrimônio que nessa transição vai embora. Né? Porque você não se planejou. Então, na verdade, o inventário é o contrário do planejamento sucessório. Exatamente. O inventário, a gente hoje no Brasil, a gente tem algumas formas de planejar a sucessão. Né? A primeira delas é não fazer nada, que é simplesmente deixar para o inventário. Deixa como está, não faz absolutamente nada e vai para o inventário e depois os meus herdeiros que resolvam. Provavelmente resolvem depois de muitos anos, às vezes brigam, desmantela a família, porque dinheiro, família não é sempre alinhada nesse ponto.
Então, o inventário, se não tem um alinhamento muito tranquilo com a família, é um ponto de bastante fricção, né, de problema familiar ali. A segunda possibilidade de fazer esse planejamento é por meio de testamento, que é quase não fazer nada, é basicamente a pessoa vai lá, faz um testamento público ou cerrado das diferentes modalidades que tem, dispõe ali, né, como é que será essa divisão e deixa aí, né, e muito para frente isso, quando de fato vai abrir esse testamento e ver, tem também a briga sobre a disponibilidade do testamento, né, porque você tem a questão da parte disponível e a legítima, né? Então, você tem que trazer o montante herdado para esses percentuais no momento do testamento. Então, às vezes, o testamento ele estoura a legítima e daí não é assim, você coloquei lá e resolvido. É uma briga um pouco mais fácil que a briga do inventário, mas também é uma briga, né, se os herdeiros não estiverem alinhados. E, por fim, daí a gente tem as outras formas de sucessão, que daí é o planejamento de fato, né, que você fazer a famosa holding, né, que está muito em alta, que não é necessariamente o meio mais eficaz, né, daí você tem holdings, diferentes tipos de holding, né, limitada, SA, offshore, e diferentes outros mecanismos. Explica um pouco melhor. Só uma coisa, só antes de ele explicar essa parada, fica uma dúvida que você estava falando, Ravi. Por que, por exemplo, no estado do Paraná é um valor, por que em Santa Catarina é outro? Por que acontece isso? É diferente conforme o estado? Por que assim? O ITCMD, a gente está falando do ITCMD como é um imposto estadual, né? Então, a capacidade de legislar e de fixar as alíquotas é estadual. Né? Então, cada estado pode fixar. Você tem na Constituição, né, a possibilidade da criação do imposto e você tem a possibilidade daí dos estados legislarem sobre esse imposto por meio de lei. Né? E também você daí tem as diretrizes aí que eu falei da resolução do Senado que estabelece o mínimo e o máximo da cobrança de alíquotas desse imposto. Senão um estado pode criar lá um valor absurdo ou pode criar, né? Que daí você tem a questão que o imposto não pode ser confiscatório, né? Então você tem ali o que seria, no meu entender, você botar um imposto de 21%, é confiscatório, né? Mas daí, né? daí é uma discussão política que daí não precisa entrar, mas é mais ou menos nessa linha. Por isso que a gente, quando fala, cada estado tem uma forma. Então, no Brasil, hoje, com essa questão dos estados, a gente tem paraísos fiscais de TCMD, que com a reforma tributária vão acabar. É isso que eu ia perguntar. Mas existe isso, então, hoje. Tem estados que a cobrança é bem menor. A questão das alíquotas nos estados, elas estão meio parelhas, assim, né? A gente tinha o Amazonas, que tinha uma alíquota de 2%. Se não me falha a memória, eles já alteraram, eles tiveram uma discussão ali que eles fizeram uma alteração dessa alíquota para subir para 4%. E depois eles fizeram foi uma forma de revogação da lei anterior que foi mal feita. E daí, no meio, né, o limbo entre a lei anterior e a nova ficou sem imposto. Né? Daí os contribuintes do estado do Amazonas brigaram, né, para ficarem sem imposto. Eu não acompanhei como é que deu. Imagino que não deve ter dado muito certo, porque também, né? Mas, daí a gente tem também Paraná, que é um estado com uma alíquota fixa de 4%. E São Paulo, que hoje é considerado o paraíso dos planejamentos, porque ele tem uma alíquota fixa de 4%, só que ele também tem a base de cálculo do ITCMD sendo mais vantajosa. No Paraná, hoje, você tem uma base de cálculo que basicamente, eles avaliam o valor de mercado, né? PL, se você tem uma holding composta por imóveis, você vê o valor de mercado dos imóveis. Se você tem daí uma holding de participações, que daí tem várias ações, você vê pelo PL, né? Vamos dizer assim, o PL, eles atualizam esse PL, que é o patrimônio líquido, né? Em São Paulo, não. Em São Paulo, eles autorizam você fazer essa doação por meio de o PL contábil. Então, basicamente, o valor que está no meu imposto de renda que eu integralizei lá, meu imóvel que hoje vale 2 milhões, mas eu integralizei por 100 mil, está no contábil, eu posso fazer a doação com base nisso. Então, por isso que hoje São Paulo é o paraíso dos planejamentos, né? Dos planejamentos feijão com arroz, né? Vamos dizer assim, né? Que é aquele... faz uma holding, coloca dentro e doa pros filhos, né? Que é aquele basicão, né? Que todo mundo aprendeu a fazer hoje no Brasil, né? Então, lá, daí, é o paraíso de se fazer então vá para as tuas perguntas aí, que é sobre... que vai lá. Exatamente. Não, Ravi, então, me conta um pouquinho da tua trajetória e como que você chegou, a atuar com temas, né? Como que você chegou até aqui e a teu interesse por sucessão, patrimonial, holding, planejamento sucessório, dentro do direito? A gente chegamos falando do tema. Curiosidade aqui. Curiosidade. Essa pessoa que tá falando. Que tá preocupante o negócio. Não, é que a gente realmente precisa de uma consultoria. Estou tendo problemas aí. Né? Então, assim, falando um pouco de mim, assim, eu sou o Ravi Pacioni, eu sou hoje sócio do Trajano Neto Pacioni Advogados, que é o TNP.
Eu faço hoje a gestão do departamento tributário e societário, né, que envolve essa área de planejamento sucessório. Eu entrei muito nessa área pela minha trajetória, tanto familiar quanto dos estágios que eu fui fazendo, né? Eu fiz daí pós-graduação em tributário, depois pós-graduação em societário e direito empresarial. Então, hoje tenho a graduação nas 3 áreas, né? O empresarial sendo um pouco mais macro, né? Daí o societário mais específico e o tributário também mais específico nessas áreas. E fui também atuando, né? Tanto em escritórios menores, né? Mais focados em uma atuação especializada em direito empresarial. E que culminou, né? Eu chegar no Trajano Neto Pacioni, que entrei lá como assistente jurídico. Fui cavando meu espaço, né? Daí dentro do setor tributário, era estagiário do setor tributário. Fui crescendo, depois migrei para o civil empresarial e depois abri o departamento societário com esse viés tributário junto, né? Daí que a gente entrou, de fato, nesses planejamentos. Já fazíamos os planejamentos no tributário com essas questões de holding, né? Mas aí depois que a gente abriu mesmo o societário, tributário mesmo, que a gente entrou a fundo nessa questão do planejamento sucessório e do planejamento patrimonial como um todo, né? Assim, da questão, porque a gente não pensa só na sucessão, mas naquela questão de governança corporativa, de pegar empresas familiares, reestruturar, né? Ou grupos empresariais como um todo, assim, não precisa ser necessariamente empresas familiares, mas empresas sem governança. Então, elas chegam para nós com essa dor, né? Precisamos resolver, né? Então, por acordo de cotista, o que for, a gente reestrutura, né? Então, e essa reestruturação, ela não para na empresa, mas vai aos sócios. E daí que a gente entra nessa questão de planejamento patrimonial dos sócios, né? Então, foi aí que foi criando, porque a gente atende muitas empresas grandes, mas por mais que sejam grandes, são familiares. Então, esse foi como se fosse um cross, né? Dos serviços prestados e foi sendo aprimorado, né? Então, aí que a gente entrou de fato, nesse planejamento sucessório, e com a reforma tributária, isso acelerou muito, né? Porque essas famílias, elas recebem valor econômico, análise de advocacia, percebem tudo, e toda hora estão né? sendo bombardeados por essas informações, né? Que vai aumentar a carga tributária e tal, e daí tem os famosos coveiros do planejamento patrimonial, que são aquelas pessoas que vendem cursos e mais cursos e vendem aquela postura alarmista, né? Então as pessoas chegam, meu Deus do céu, tenho que resolver, a gente calma, vamos por partes, a gente tem que resolver de fato, mas não é o fim do mundo, ainda temos como resolver, né? Então, a gente vê isso. Então, é interessante essa tua explanação, né? Porque quando a gente pensa em holding, a gente pensa em empresa. E realmente, a holding familiar, ela é uma empresa? Como é que é, de uma forma assim, simples, holding? O que é a forma... Uma coisa que, assim, as pessoas pensam que holding é um tipo de empresa. Então. Não, holding não é um tipo de empresa, é um CNAE, né? É um objeto social de uma empresa. Por trás de uma holding, você vai ter uma sociedade limitada ou uma sociedade anônima. Até poderia fazer uma sociedade sim, mas eu acho que não tem muito cabimento por causa da limitação de responsabilidade que esses outros 2 tipos que eu falei, que é limitado e SA, te dão. Né? Então, assim, o que você vê muito é esse pouco entendimento do conceito, né? Então, nada mais é do que você pegar aquela pulverização de bens e concentrar numa estrutura empresarial que tem objeto social de holding, né? E daí, o tipo societário dela pode ser limitado ou pode ser SA, né? A SA, que é a sociedade anônima. No caso das holdings familiares, ela seria uma sociedade anônima fechada, que eu não vou colocar o meu patrimônio pessoal e listar na bolsa, para daí outras pessoas poderem comprar ações da minha empresa e eu ir dilapidando meu patrimônio, né? Então, em linhas bem gerais, é mais ou menos isso, né? Uma holding é uma empresa que você vai concentrar o teu patrimônio para uma gestão organizada e para perpetuação desse patrimônio, né? Porque uma coisa que acontece é a holding não morre. Então, o que você faz a sucessão não são mais bens, são cotas, né? Então, você vai fazendo estratégias de sucessão das cotas dessa holding. Não vai ter que fazer um inventário, então você tem 100 mil cotas, são 100 mil cotas que você vai herdar, é muito mais fácil dividir 100 mil coas do que 4 terrenos em diferentes estados e com parcelas ideais. Entendi, seria como se esses bens, de maneira geral, assim, esses bens virassem uma empresa, são cotas ações, aí, a pessoa vai ter... Pense assim, eu tenho hoje 5 imóveis. Certo. A partir do ponto que eu vou integralizar, né, eu integralizo, eu pego esse imóvel, coloco para dentro da holding e em contrapartida da integração eu ganho cotas. Então, o imóvel não é mais meu.
Eu não sou mais dono de imóvel nenhum, eu sou dono dessas cotas dessa holding, né? Então, eu deixo de ser dono de imóveis separados para ser dono de um bem, né, móvel, que as cotas sociais ou ações são considerados bens móveis, não bens imóveis, e aquilo fica muito mais simples de se organizar. Entendi. Né, Mas, por exemplo, só curiosidade, quem que assina isso? Por exemplo, digo, vamos supor, é uma família lá e tem lá já os herdeiros, né? Tem os caras que vão herdar aquele patrimônio. E como é que funciona? Por exemplo, eu sou proprietário, mas eu tenho os meus herdeiros aí. Como é que funciona na hold? Quem que assina? Como é que ela é representada, assim? Como é que funciona isso? Por exemplo, temos 4 imóveis. Temos 4 imóveis, certo? Queremos fazer uma holding. Nós 3 ou vocês? Nós 2, somos então, um casal. Então, assim, pensem o seguinte, vocês têm esses imóveis, vão colocar para dentro da holding e, por exemplo, o Ângelo tem 2, você tem 2, então são 4 imóveis no total, 50% para cada um. Sim. Né? Então, vocês teriam 50% de cotas cada um e vocês assinariam por esta empresa. Você poderia daí colocar como administração só do Ângelo, só tua, né? E daí a gente coloca, né? Quem assina pode ser os 2 sócios ou um sócio só, né? Entendi. E aí, se a gente tem herdeiros, daí a gente pode passar parte dessas cotas para eles? Isso, aí que entra daí os outros passos do planejamento sucessório, né? Pensando no passo a passo, primeiro você organiza, integraliza, né? Ou os bens, ou dependendo dessa composição. E não só bem, né? São outras coisas também que entram, né, nesse patrimônio, Sim, tem. Assim, tipo bens, tipo, não só imóveis, né? Não. É tudo, qualquer coisa. Você Tudo, pode né? colocar tudo. O que a gente vê muito ali não vamos colocar moto, barco. Não, até sim. barco até vai, mas assim... Depende do barco. Né? Exatamente. Mas assim, você não se limita a bens imóveis. Você pode colocar ação, pode... Sim. Várias... cota de fundo, você pode colocar tudo isso para dentro da holding sem problema nenhum. Né? Você tem que só tomar muito cuidado, porque a tributação de ações, por exemplo, é melhor, às vezes, na física do que na jurídica. Então, tem que ser feitos daí que você vai entrando... Tem vai fazendo isso, cálculos... Para ver se vale a pena, vale né? ou não a pena, Nem todo caso vale a pena entrar para holding, né? Exatamente. Então, você vai fazendo esse estudo para ver o que vale ou não entrar. Mas, então, por que, por exemplo, no caso da holding, esses que são vantagem entrar, né, na holding, na hora, numa sucessão... enfim, faleceu um lá, a vantagem é que não vai incidir... Como é que funciona daí? Então, assim... Morreu um sócio, por exemplo. Então, assim, se morreu alguém e você não finalizou um planejamento sucessório, segue indo para inventário as cotas. Então, facilitou a tua vida porque não é imóvel, é cota. Tá. Né? Então, aí você não precisa pagar aqueles impostos caríssimos de transição do imóvel. Paga igual? Não, que não está finalizado. Você não finalizou. Então, a situação, entendi. assim, o que tem que ser feito em vida é a sucessão dessas cotas, a transferência dessas cotas. Se você simplesmente coloca os bens para dentro da holding, que é isso que muita gente faz. Pega os bens, coloca para dentro da holding, entrega na mão de quem te contratou e, tá aí, tá feito, se vire agora. Mas isso é metade do trabalho, né? O subsequente é você conseguir transferir isso para os herdeiros, que é aí que está a otimização tributária, né? Você conseguir transferir isto de uma forma que te cause menos incidência tributária. Né? Não você simplesmente sonegar o imposto e... deixar rolar e na hora que vier vai vir, né? Depois, exatamente. Depois, se você sonega, depois ele vem e vem com multa. Vem com multa. Então, a situação ali é você utilizar mecanismos daí, de compra e venda, de distribuição desproporcional, diluição proporcional dos a gente chama assim dos patrimonialistas, que é quem colocou o patrimônio, em face dos sucessores, né? Para daí você conseguir redimensionar esse patrimônio e conseguir fazendo essa transferência de ações, diluindo a pessoa que era originalmente sócio para os herdeiros conseguirem consolidar a propriedade plena dessas cotas, né? E daí você vai ter uma redução de fato de carga tributária, né? Porque você vai daí transferindo aquilo, de fato transferindo por meio de operações onerosas ou gratuitas, né? Então, assim, tem estados, por exemplo, você, não quero fazer compra e venda dessas cotas, né? Então, não tenho disponibilidade financeira, não tenho capacidade de fazer isso por meio do meu imposto de renda, não tem disponibilidade. Então, eu vou ter que ir pela doação. Como é que a gente tem menos incidência tributária? Vendo os limites da doação, né? Tem estados que você tem uma faixa de isenção. Então, você vai doando pequenos percentuais até que você consolide um certo percentual que justifique você fazer uma distribuição desproporcional e daí conseguindo acelerar essa transferência, né? Então,
Por isso que a gente vê muito, assim, o pessoal vendo na internet um negócio que é muito simples, né? Mas não é. É um negócio que ele é bem faseado e ele é um planejamento mesmo, né? A gente vê processos longos, assim, de 1, 2, 3 anos, né, de planejamento. E assim, esse planejamento sucessório é só para gente muito rica ou pessoas normais, assim, também podem pensar nessa estratégia? Então, isso é um grande mito, né, da questão que você precisa ter muitos bens para fazer um planejamento patrimonial e sucessório. Primeira coisa, assim, planejamento sucessório não é só holding, né? Então, depende da composição do teu patrimônio, a gente tem diversas soluções. O testamento bem feito é um planejamento sucessório. Né? Então, assim, eu tenho só valor em dinheiro. Então, assim, não tem por que fazer uma holding. Por que eu vou colocar, eu tenho 1 milhão, vou colocar 1 milhão dentro da holding para daí fazer o quê? Não está lidando com nada. Exatamente, né? é muito mais inteligente daí, nesse caso. Você dividir e fazer daí, eventualmente, previdência privada. Né? Um seguro de vida, alguma coisa com o beneficiário do teu sucessor. Porque hoje, com o novo decreto do IOF ali, que veio da questão da tributação na entrada, né, você tem, se não me engano, até agora, final desse ano, você tem um limite de 300 mil. Então, você pode aportar 300 mil ao ano, sem a incidência dos 5%. Daí, a partir do ano que vem, 600 mil. Então, assim, por exemplo, nesse caso do 1 milhão, eu tenho 2 herdeiros, eu não poderia aportar os 500 mil, porque eu teria daí o pedágio dos 5%. Mas nada impede, se for bem planejado, você faz 100 mil um ano, 100 mil no outro, 100 mil no outro, e vai fazendo isso sem a incidência tributária. E depois, quando tiver, de fato, a realização da causa de conversão, né, de beneficiário, o teu sucessor, né, que é a morte, né, aquilo vem livre de imposto. Né? Então, você não tem inventário, mas aí pensa, por isso que eu falo. Você tem que analisar a tua composição patrimonial e ver as estratégias que estão disponíveis, né? Dependendo do nível de patrimônio, eu tenho bens em Miami, aqui, ali, daí não é só uma holding, daí a tua composição patrimonial supera o que uma holding proporciona, né? Você não vai fazer uma holding pura e simples, provavelmente vai ter que ter um offshore junto, vai ter que ter contas internacionais, vai ter que ter uma operação de fato internacional para te dar suporte em bens internacionais. Então... Legal. Não, e assim, uma dúvida. Quando a gente fala em holding, tal, em cotas, a gente, digamos, transforma, né, teoricamente, coisas físicas em coisas, talvez, assim, um pouco intangíveis no sentido, né? Mas, por exemplo, assim, eu moro numa casa que está dentro da holding. Como é que fica essa questão, assim, prática? Existe isso ou é só todo mundo tem que desocupar tudo? Não, isso existe. A casa da empresa agora. Isso existe. Antes da reforma tributária, a gente tem que pensar assim, planejamento sucessório antes e depois da reforma, porque ele mudou muito como é que você trata, né? Antes da reforma, não tinha problema nenhum, né? Porque até tem a questão de você considerar, você ter um aluguel presumido, né? A Receita considera, olha, aquele bem é da empresa, ele está cedido ao administrador ou sócio de forma gratuita. Então, isso tem um ganho de capital. Então, eles iam lá, pegavam o valor de mercado do imóvel, apuravam, né, esse valor de mercado, e 10% disso é uma receita de aluguel que você, como tá recebendo de forma gratuita, tem um ganho de capital na pessoa física. Né? Se fosse jurídica com jurídica, um ganho de capital na pessoa jurídica. Né? Então, isso era uma situação que já existia, mas não era fiscalizada. A Receita não conseguia fiscalizar. Com a reforma tributária, o que aconteceu? Eles fizeram o Cadastro Nacional Imobiliário. Então, todos os imóveis vão ser cadastrados, você vai ter a FIP Imóveis, que é junto com a Zap, né? Acho que aquela plataforma Zap Imóveis, eles estão fazendo a FIP, então, basicamente, você vai ter uma tabela de valores de imóvel, e eles vão conseguir fazer isso muito tranquilamente. Você no teu imposto de renda, você declara que você mora em tal lugar. Sim. Esse imóvel é teu ou não? De quem que é esse imóvel? É da empresa tal. Essa empresa é tua? Tua. Então, tá cedendo gratuitamente, pega a FIP, joga os 10% e considera ali, e daí consegue lançar o imposto retroativo, né? Entendi. Então, a estratégia que simplesmente integraliza e deixa ali, não funciona mais. Você tem que pensar daí em uma estratégia de fixação, eventualmente, de um aluguel. Porque se você fixa um aluguel, teu aluguel vai ser melhor do que o 10% ao ano, porque 10% ao ano é muito forçado para você alugar. Claro. Você não aluga hoje a 10% ao ano. Você aluga 0,3, 0,4. Então, você fixa, paga, vai ter uma incidência tributária baixa.
Mas aí tem que pagar um aluguel. Teria que pagar um aluguel para daí não cair nessa regra da incidência. Interessante. Essa regra tem o imposto de renda, né? E eles provavelmente, assim, como seria uma operação imobiliária, seria fatiradores IBS, CBS. Como é locação, a gente tem a alíquota de 8,4% ainda. Então, os 15 mais 8,4%. Né? Então, tem que tomar bastante cuidado nessa estratégia, vamos dizer assim, né? Olha só, que interessante, né? Pois são várias coisas, né, que vão... Por isso que é importante conversar e ter um acompanhamento, né, a vida, né, toda essa questão assim, porque na hora que acontece alguma coisa assim, qualquer coisa vem, né? E a gente vê quantas fake news que saem aí, né, e que tem pessoas desinformadas sobre o tema e que... Verdade. Uma enxurrada de informações, né? E realmente não é tão simples assim. Não é só criar um CNPJ, colocar os imóveis lá e... Hoje a gente vê na internet, por meio dessas coisas dos ads aí, você vê uma quantidade de propaganda de soluções mirabolantes, né? De holding que você não vai pagar, você não paga nenhum tributo, né? Daí a gente vê ali, são holdings SAs com umas estratégias que são um pouco complicadas ali, que é você fazer essas compras e vendas, fazer as doações por meio do livro de ações, né? Então você não oferece para a junta nem para ninguém te tributar. Isso pode ser considerado sonegação. A gente tem daí outra vertente que fala que isso é uma holding de células, né? Daí eles vão falando, são várias células de empresa. Então você faz uma empresa que você coloca os bens, a outra empresa que daí você integraliza essa primeira, e daí a terceira empresa que vai comprar essa segunda aqui com uma grande redução de capital, né? Então, assim, por exemplo, é complexo, assim, mas no final das contas, isso gera um ágio gigantesco nessa última aqui, porque você está comprando uma empresa que vale 200 mil, vamos dizer assim, por 20 mil, né? Que é uma forma que você faz a alocação de capital. Você tem dentro de uma conta capital social e reserva de capital. Aí quando você integraliza aquela primeira que tinha os bens, nesta segunda aqui, você coloca o capital social, por exemplo, em 20 mil. Então, e o que passar desse capital social, ele entra em reserva de lucros, em reserva de capital. E esta terceira que eu falei aqui, que daí os herdeiros eles vão comprar essa do meio por 20 mil. Só que você tem uma reserva de capital de 180. Para formar e esses 180 é ágio. E o ágio é tributado. Na pessoa jurídica em 34%. Então não adianta, não adianta fazer esse rolê todo, né? O que vai dar a sorte dessa pessoa aqui é porque a Receita não tem braço para fiscalizar. Sim. Né? Então você consegue passar essas estratégias às vezes por falta de fiscalização. Mas ela é complicado. Você vai ficar sempre com aquela dúvida, né? Sempre com aquele medo que vai acontecer, né? São 6 anos com a faca no pescoço. 5 anos da prescrição normal, mais 1 ano por dolo, fraude e simulação, né? Então você fica com 6 anos podendo ser fiscalizado e ter esse lançamento tributário retroativo, né? Então, Ravi, até é importante, né? Isso, assim, a questão, a gente conversa muito até, aqui na Comando a gente conversa bastante sobre isso, é uma dificuldade que hoje existe, no meio jurídico também existe, é a comunicação, né, das coisas, né? Porque você concorre com esse tipo de coisa, né? Essa comunicação totalmente equivocada. Como é que é esse trabalho teu? Como é que você tem desenvolvido isso para que as informações sobre esses produtos, sobre esse trabalho sobre sucessão, holding, toda a parte que você está acostumado e está empenhado, né? Que consiga superar esse tanto de fake news que existe, assim. Como é que você faz para... É bem difícil, dia a dia, né? Ser bem franco, assim, é bem difícil você bater com esse tipo de frente com esse tipo de gente, porque primeiro que eles colocam muito dinheiro em ads, né? Eles vendem como curso, né? Então eu, enquanto advogado, tenho toda a limitação da OAB, não vendo meus produtos como curso. Sim, claro. Não faço propaganda ativa, então o que me resta? Fazer produção intelectual, artigo da entrevista, falar sobre o tema, né? Faço até alguns posts ali falando sobre aquilo, sobre esses temas de planejamento sucessório, planejamento patrimonial e tributário, né? Que é a área que a gente atua, assim. E é mais ou menos assim, né? E clientes que a gente já prestou esses serviços que nos dão essas indicações. A gente tenta fazer dentro dos limites que a gente pode
esse trabalho, né, de redes sociais, assim, né? É quase uma educação, né? Isso, educando as pessoas com as informações corretas, né? Mas, infelizmente, isso é infinitamente menor, o alcance é muito menor até do que... numa outra conversa que a gente teve outro dia, né? Se comentou, não lembro quem, não vou nem citar, né, também, mas tem um cara aí que você mostrou pra mim que era um influenciador, assim, acho que também da área jurídica, mas ele, cara, ele tem o poder da comunicação, né? Sim. O cara é bom na comunicação. Sim. Então, também, às vezes, aqueles poucos segundos que o cara fica ali, né? Ele consegue, às vezes, né? Eu lembro quem que era, também eu não precisa citar quem é, mas é só para dizer, assim, que isso existe. Mas é que as pessoas também, eu acho que a gente tem que fazer uma meia-culpa enquanto... espectadores, assim, porque a gente também às vezes busca soluções fáceis para problemas complexos, né? É igual você falou da questão da pessoa, ela vê, né? Putz, que legal, isso que vai me aliviar, tô livre. Holding. E não é assim, né? Isso vai exigir também da pessoa, né? E eu acho que é importante até falar sobre isso, que isso gera, cara, sendo sincero, assim, né? Às vezes não é confortável você, nem todo caso é confortável dentro da família você expor algumas situações. Você chegar para a família e dizer, olha, eu quero preparar a sessão, alguém vai dizer para você, pô, você quer que eu morra, então? Tem muito isso, né? É um tema complicado, né? Como é que você vende esse tipo de produto sem parecer um coveiro? Né? Então, exatamente. Mas é engraçado, no sentido de que, assim, a morte é a única certeza que a gente tem, né? Mas dá a impressão não deveria ser um tabu tão grande. É que muitas vezes há aquela coisa assim, você quer que eu morra agora? Então, não é para agora, é uma sucessão. E parece que né? as pessoas não pensam. E pode ser eu mesmo, entendeu? Não precisa ser aquela pessoa exatamente. Mas só que esse talvez seja um grande entrave também, né? Que há muita essa questão da finitude mesmo, as pessoas não conseguirem ver isso, né? Tem muita gente que vai lá no escritório que fica incomodada, né, com a situação de, eu não vou tratar da minha morte, vou depois meus filhos que se virem. A maioria, né? Que daí é bastante gente assim. Já tivemos casos assim que a gente seguiu com a implementação, no meio da implementação, não vou mais tratar disso. Isso que eu ia falar, gente que para no meio também, né? Para no meio, porque o pai não vou tratar mais da minha morte, os herdeiros começam a incomodar, vocês que se viram depois. Entendi. E também acho que talvez tenha a questão do apego, né? De tipo, do controle, às vezes, né? Porque você doar, às vezes o pai não confia no filho, não sei como é que tem. Mas nesse formato é diferente, né? Você não pode pra fazer. Preservar isso, né? O formato da doação simples, de fato, você perde o controle, né? Mas por isso que a gente. Assim não, né? Do jeito que a gente faz, a gente busca fazer que você não tenha uma limitação de poder, né? E de propriedade plena dessas cotas. É como a sociedade, né? Você não pode. Assim, você tem diversas formas de travar isso, né? Então, seja por um acordo de sócios, né, um acordo de cotistas, né, ou uma questão de você transferir as cotas sem direito de voto, né, então isso é um outro ponto. Você reservar o usufruto das cotas para os pais, né, é outra forma, né, então a gente tem diversas soluções que são um pouco mais complexas, né, mas que são um pouco mais trabalhosas de implementar, mas se a pessoa tiver um pouco de paciência de entender o que a gente tem ali para mostrar, essa questão de, eu vou ter que passar na mão do meu filho, ele vai vender, ele vai dilapidar meu patrimônio. A gente trava isso tudo, assim. Mas você acha que, por exemplo, Ravi, vamos pensar lá do positivo da coisa também, assim, já chegou alguém para você, cara, não quero fazer, vou ter que me envolver com família, vou ter que discutir isso, não quero mexer com isso. Já chegou casos assim que, de repente, vocês explicando, daí a pessoa, puxa, é verdade, eu acho que é o melhor opção. Vamos lá, entendeu? Certeza, vamos lá, né? assim. Não, o que acontece muito, a gente opera nesse tipo de serviço, a gente faz um planejamento, né? Que é o primeiro passo, você fazer um parecer com análise da composição patrimonial, ver as formas que a gente pode fazer isso e a implementação. Então, a implementação, a gente vai chegar no cliente com a estratégia A, B ou C, né? E daí o cliente escolhe. Daí chega a pessoa meio ressabiada, né? Não sei se vou, desse entrega o parecer e daí no final do parecer a gente faz uma tabela de fazendo estratégia A, B ou C, você tem uma redução tributária de tantos %. Como assim? Aí mexeu, né? Então vamos aqui. Então, a gente faz nessa linha para ficar muito visual, né? Aquela operação, que é uma operação complexa. Então, eu vou fazer um parecer de 50 páginas. Você vai fazer A, B ou C e tal, daí você faz assim, faz assado. Mas lá no final eu tenho o resumo com a implementação, com os custos da implementação. Não pensem assim, não dá para pensar que holding
né? Não vai ter custo vai nenhum, ter né? Eu vou custo, abrir... É. Tem um custo, ele vai ser menor que o inventário. Mas Isso, ainda com certeza, assim... mas ainda vai ter um custo. É, né? porque aí que tá, né? A grande questão, o grande X da questão é aquela história. E aí entra essa questão. Deixa eles que resolvam depois, né? Uhum. Porque... Mas não resolve. Não, eu tô explicando pela questão financeira mesmo. Porque Uhum. você vai ter que investir também Sim. pra Vai fazer. investir mais, E né? aí o cara fala, não, então, se é pra poder gastar, então deixa que se quebre depois. Mas não é, eu acho que a economia que gera não é só pela... Não só pro depois, acho que é o processo... Emocional também, Sim. né? Não, e o processo como um todo até pode... isso faz com que até a pessoa estando viva mude algumas coisas dentro daquilo. Pense, né? E economize coisas. Ou, de repente, você começa a analisar o teu patrimônio de outra forma em vida ainda. Você não espera... Uma coisa assim, em vida, a pessoa que detém o patrimônio, ela manda na sucessão, né? Você fazendo aquilo, eu disponho do meu patrimônio do jeito que eu quiser. Sim, né? Então eu vou organizar ele... Sim, tem que pedir autorização para vocês. Depois tem os herdeiros vão ter que entrar num consenso para organizar aquilo. né? Então, você tendo a pessoa que é dona do patrimônio, que vai fazer uma manobra ali, uma operação de sucessão de fato para os herdeiros chegarem naquele benefício, é muito mais fácil com ele tocando do que com ele ou ela tocando, do que com os múltiplos herdeiros discutindo que quer a panela X, que era... Falando assim, eu tenho o caso ali de não terem feito planejamento, chegou na sucessão, a parte toda imobiliária resolvida, porque o pai daí tinha deixado o testamento, então os imóveis estavam resolvidos. Mas daí o pai tinha caneta, tinha uma cadeira de par, não sei o quê, daí eu falei, não, eu quero as canetas. Não, eu quero as canetas. Daí brigaram por caneta. Daí são diversas fazendas que não produzem, não se mexem, porque o cara queria caneta. Sério? Mas então, acontece isso na questão lá de divórcios, né? Também, né? Às vezes a pessoa vai lá, acerta os bens, mas por causa do... Ah, não, esse prato eu quero. Não, esse aqui é meu. Esse aqui é meu. Pô, não vai. Trava o processo. Na verdade... picuinhas, né? Picuinhas, Não, e assim, é um assunto muito complexo nesse caso, porque aí você mexe também, eu acho que um pouco com a questão emocional das pessoas, né? Sim. Não só com a parte financeira, né? Também tem todo um passivo emocional ali que às vezes é mais difícil de tratar do que o próprio imposto, né? É isso que eu ia perguntar, Ravi, para você, como um advogado para você que é da área do direito, como é que é para lidar com isso? Porque, cara, envolve sentimento, né, da pessoa. Quando a pessoa te procura... Tipo, tudo bem, você tem que ser direto, reto, direto, objetivo. Mas, cara, tem uma história, a pessoa, de repente, pode se sentir até ofendida. Você começar a falar muito do... Pô, você tá me tratando como um negócio aí, ou o meu negócio. Como é que é essa linha, assim, daí? Então, depende da posição que você tá como advogado, né? A situação eu sou advogado do grupo familiar ou eu sou advogado de um dos herdeiros, né? Se eu sou de um dos herdeiros, a minha busca é para manter... Né, respeitando o percentual que ele tem ali, aquilo que é dele, e é isso. Então, você tem que ter uma conduta mais ativa. Mais ativa. Se você está no grupo familiar, você é contratado, provavelmente do patrimonialista, daí você tem que conciliar aquilo. Então, assim, a postura que, no meu entender, tem que ser adotada, que facilita, é ser o mais frio possível para conseguir analisar a situação de forma mais objetiva possível. Né? Como é que a gente faz isso numa operação societária nesse nível? A gente colocar alguns contratos, né, prévios que vão daí andando junto com a operação. Então, o primeiro ponto que a gente vai fazer é pensar como é que a família está organizada, né, em relação ao patrimônio, não o patrimônio em relação à família. Né? Já explico pensando nesta linha geográfica de você ver. Né? Então, como é que a família está organizada? Vamos pensar num memorando de entendimento, manual de família. Né? Então, a família vai ser organizada, daí as questões familiares estão organizadas em relação aos bens. Beleza, então resolveu isso, aqui está pronto. Agora vamos daí os bens em relação à família. Então, é basicamente você pegar aqueles bens, deve você fazer, ir para frente, para dentro da empresa, e como é que a gente vai fazer a regulação desses bens, que seria mais ou menos a empresa, para beneficiar os herdeiros, né? Então, é distribuição de lucros, é venda dos bens, é disposição dos bens, isso tudo vai entrar em acordo de sócios, né? Porque como é que isso vai ser disposto, é a sociedade que vai dispor daqueles bens. Porque, como eu falei, eu não tenho mais os bens, porque eu tenho só a cota da sociedade e a sociedade que é dona daquilo. Então, como é que daí você faz esta parte, que é o acordo de sócios? Feito o acordo de sócios, os dois instrumentos principais ali, que é o manual de família e o acordo de sócios, eles estão muito organizados. E daí você segue numa implementação, que é basicamente seguir o que você já escreveu aqui e todo mundo já acordou. Então, você vai fazendo faseado isso,
até você chegar no consenso para que aquilo já esteja assinado, né, resolvido, para que ninguém possa, não, agora levanta a mão, não quero mais. Não, isso que eu ia perguntar. Pois é no meio do caminho. E também a gente está lidando com situações, você falou muito da questão dos bens e do, digamos, o que cada um tem direito, e entra direito e entra deveres também. Sim. Isso daí. Entendeu? Automaticamente, então, quando você vai para um processo desse, você também tem obrigações a cumprir, né? Sim, com certeza. Com certeza. Tem obrigações financeiras, né? A partir do ponto que você virou sócio de uma empresa, você é sócio daquela empresa e tem as obrigações, eventualmente, financeiras. Tem um patrimônio que essa empresa tem que gerir, tem que custear, e esse patrimônio, obviamente, tem que dar um lucro, né? Para ter valido a pena aquela operação inteira, né? Então, assim, dependendo da família, assim, você compôs aquela empresa, ela vai incorporar naquele patrimônio. A incorporação às vezes custa, então os herdeiros, né, os novos sócios vão ter que ou aportar valores ou procurar parceiros e seguir daí com a perpetuação da sociedade, né, aquela questão que é a perpetuação da empresa, né, que é a ideia que se pensa no direito brasileiro, que é perpetuar a empresa, e aquilo, né, envolve toda uma... Na verdade, é até uma mudança de mentalidade, né? Sim, exatamente. É uma mudança de mentalidade de você pensar na verdade, eu entendo mais como empresário do que como também pessoa física, né? É uma coisa assim, eu não vou, não precisa nem, a Valina vai tentar jogar, vai ser particular aqui, mas assim, eu vou tentar não ver no lado particular, vou tentar olhar geral. Vai falar assim, a família Linder. Não, não, cara, é uma forma de, por exemplo, uma parte da família, é você olhar, digamos, colocar a responsabilidade nos herdeiros antes até, né? Sim. Do que deixar para sentir na pele o que é, né? Isso é um ponto que a gente vê daí, de fato, grupos familiares com empresas operacionais, né? A gente tem as holdings que são imobiliárias ou holdings patrimoniais que não são empresas operacionais, mas a gente vê grupos empresariais que querem fazer sucessões das empresas operacionais, que são empresas que estão operando, têm empregado, estão ali. E daí o que se pensa? Daí a gente tem que pensar em um outro passo, que daí são regimentos internos das empresas, como é que os herdeiros vão trabalhar dentro das empresas, como é que eles têm que se capacitar, quais são os cargos que eles podem exercer, né? Se é de conselheiro, se é de diretor, se vai começar de baixo, aí por diante, né? Para a gente ver, inclusive, o organograma societário, daí de fato vem governança. E você preparar aqueles herdeiros a seguirem dentro daquela empresa e operando ali, né? Vamos citar um exemplo real. Um amigo meu. Não. Exemplo conhecido. Eu sei que você é a tua família, né? Tudo é do Grupo Rick e tal, mas vamos pensar o Grupo Silvio Santos, cara. Que as filhas dele lá, parte do Silvio Santos, elas assumiram. Será que isso foi. Você imagina que, não sei, que deve ter tido alguma coisa desse tipo, assim? Eu imagino que deve ter tido uma coisa nessa linha, né? Tanto você citou ali do Grupo Rick, né? Eu faço parte do grupo. Sou sócio do grupo, né? Então a gente. Você é sócio do grupo, você é sócio do grupo. Sim, eu sou sócio do Grupo Rick ali. Hoje a gente tem a situação de que existe regimento interno, existe estatuto social ali dentro, de como é que você opera dentro ali, como é que eu vou poder ser uma pessoa dentro daquele grupo, como é que eu posso ser ali um diretor, um conselheiro, alguma coisa nesse sentido. A gente tem normativas muito claras nesse sentido. Você tem que ter experiências, tem que ter anos de atuação no mercado que você quer entrar ali dentro. Então, penso eu que no Grupo Silvio Santos, né, que a gente já teve, inclusive, parceria com eles enquanto Grupo RIC. Antes de ser o Grupo RIC, a gente tinha o Grupo o Grupo de Santa Catarina de Comunicação. Sim. Era a SBT, era afiliado à SBT. Então, a gente tinha a mesma lógica e o mesmo como eu posso dizer, o mesmo arcabouço contratual e robustez contratual era igual. Então, se aqui embaixo era assim, com certeza lá em cima seguia na mesma linha, se não mais. Né? Que eu acho que houve uma preparação com as filhas lá e tal, deve ter alguma coisa nesse sentido, né? Que uma lá trabalha com a parte financeira, a outra corporativa, a outra é apresentadora, e acho que deve ter tido, vamos ter que acertar isso aqui já. Sim. Fora a programação do SBT, que só Silvio Santos mexia e causava estragos, né? Assim, ninguém respeita agora, né? Primeiro ponto que tinha... Provavelmente devem ter visto quem queria de fato atuar ali dentro, e daí prepararam essas pessoas para entrar ali dentro do regimento ou estatuto interno que eles tenham, né? Então, eu penso que com certeza foi feita uma preparação de planejamento sucessório,
né? Que no caso deles, se não me engano, foi o caso deles, que eles tiveram uma economia gigantesca, planejamento acessório, porque eles tinham um patrimônio exterior, né? E o patrimônio exterior, quando tinha doação do exterior para o Brasil, né? Você não tinha faturador de TCMD porque não tinha lei. Olha né? só. A lei do TCMD abrangia só o território nacional. Né? Então, ali, principalmente no estado de São Paulo, eles só poderiam cobrar ali dentro. E a doação de fora para dentro não tinha tributação. Isso foi um tema até decidido pelo Supremo, que eles tentavam cobrar. E no caso do Silvio Santos, eles inclusive ajuizaram, se não me engano, a execução fiscal, ou foi o processo administrativo de cobrança do tributo, e eles conseguiram ganhar. Olha então, só, que interessante. porque foi um planejamento sucessório internacional muito bem feito, né? Mas ali era, se não me engano, só de imposto eram 17 milhões agora. Meu Nossa, Deus. então, pois muito dinheiro. ali houve uma programação total, né? Pra sucessão, assim, pra não perder tudo, porque senão, pô, imagina você... Vira uma briga arada e ninguém... Não, ninguém ia assumir nada, e acho que até funções estratégicas dentro da empresa, que cada uma das filhas lá, herdeiras, foram assumir, né, e tal, porque senão viram... Pegaram pra si, assim, né? Tipo, não, mas acho que já tava programado isso, né? Tipo, essa aqui vai fazer isso, mas como ele falou, a pessoa tem que querer, né? Sim, a pessoa tem que estar disponível também, no nosso né? grupo eu tenho pessoas que não querem, que não têm interesse. E daí não entraram, né? Seguem sócias com as cotas sociais. Mas não entra não tem cargo de direção e tal. Um outro caso que apareceu esses tempos na imprensa... Nós também na Comando a gente já tem isso aí já. Temos, precisamos. Tem um cachorro. Tem um cachorro, vira-lata, caramelo. Não, mas teve na imprensa agora, recentemente, uma herdeira da WEG, que apareceu lá como a bilionária mais nova do Brasil, assim, porque exatamente ela teve acesso às cotas, e aí eles até explicaram, assim, brevemente na matéria, como que eles pensaram a WEG exatamente nessa linha da perpetuação da empresa. A WEG é um caso muito à parte, porque eles têm uma complexidade e um nível de estruturação que é bem difícil de ver. Essa é de Jaraguá do Sul, né? É de Jaraguá. Eles são os herdeiros da WEG, né? Que já tá, acho que na terceira geração, né? Não eles daí vão se perpetuando. Você tem o conselho de administração, esses herdeiros não necessariamente estão no conselho de administração, talvez eu teria que ver o regimento interno deles e os contratos, talvez eles possam entrar, mas eles têm uma administração extremamente profissional, os herdeiros têm as cotas, né? As ações, né? No caso da WEG. E eles têm ali os dividendos daquilo e é isso, né? E aquilo vai se perpetuando por meio dos planejamentos que eles foram fazendo ali, né? A gente hoje tem vários herdeiros da WEG, né? Que tem alguns mais, outros menos ações. E, né, o valor das ações que é o grande patrimônio, né? Legal, e você deve ser um cara bem estudioso, né? Pelo que ele tá conversando, assim. Não, eu queria saber, assim, de você... esse negócio onde começou essa preocupação do direito com a sucessão aqui no Brasil? Tipo, você tem algum conhecimento de onde, como é que porque antes era tudo avacalhado, né? Ou só veio por causa do imposto. Ou veio por causa do imposto. Mas essa preocupação, o que você conhece de história, assim, que surgiu aqui no Brasil? O que teve, assim? Não, a preocupação, assim, desde que eu me entendo por gente e advogado, a preocupação com o planejamento sucessório sempre existiu ali. Daí eu não sou tão velho, eu tenho 31, então assim, o primeiro contato que eu tive com isso foi em 2002, que foi um planejamento sucessório que a minha família fez, e eu vi lá, em 2002, já se pensava nessa estratégia de fazer hold, colocar e fazendo essa operação por ali, né, que foi, que já era uma coisa muito implementada pelos grandes escritórios de direito tributário. Aqui no Paraná posso citar até o Prolic, que era um grande escritório, né, que é ainda um grande escritório de direito tributário, que fazia essas estratégias. Hoje não acompanho mais muito o que eles fazem, mas na época eu via, né, essas coisas que eles iam fazendo. Então, é um assunto que sempre esteve, né, na mente dos grandes empresários. Né? Os grandes empresários sempre tiveram assim. Hoje está na mente de todo mundo, porque a reforma tributária veio aumentando o imposto de todo quanto é lado, criando, falam, não criamos novos impostos. Quando você colocou IBS, CBS em operações imobiliárias, que locação, compra e venda, substituindo, né, o IBS, CBS vai se substituir o ISS e o ICMS, além do PIS e da COFINS, você criou fatos geradores para um imposto que não tributava, né? Antigamente ainda, né? Você tem a tributação de locação e compra e venda só pelos impostos federais, né? Você não tem a tributação no imposto estadual. E hoje, com esta nova carga que foi criada, você vai ter, sim, né, um aumento de carga, né? No caso
da compra e venda é 50% de redução, daí você tem ali a alíquota estimada de 28%, você fica com 14%, né, de alíquota efetiva. E no caso da locação, você tem 70%. Se não me falha a memória, são esses os percentuais, né? Posso ter trocado eles aqui, mas eu acho que são esses os percentuais, né? Então, você tem um aumento bem expressivo de carga, né? Então, assim, uma operação de compra e venda que tinha 6,73% de tributação efetiva, você está indo para uns 14%, 15% de tributação efetiva. E no caso da locação, você está indo, que era 13%, 14% para uns 19% de tributação efetiva. Né? Então, os planejamentos estão ganhando maior notoriedade para se preparar para essa nova realidade. Não, eu digo pelo seguinte, pelo seguinte, se pegasse empresas assim, vamos pensar em empresas aí da década de 90, 80, assim, que eram super empresas, grandes nomes e que não tiveram quantidade até de comunicação. Pegar até o Grupo RIC antes era Manchete, né? Antigamente, quando era... Você não tinha nascido ainda. Mas era Manchete. TV Manchete. TV Manchete, cara, era a segunda TV do Brasil. E era o Grupo Adolfo Bloch lá. Simplesmente, tipo... Desapareceu. Provavelmente não teve... tinha muito dinheiro, não é possível, entendeu? Então, assim... acho que não é só por isso, né? Acho que foram vários fatores. Mas hoje em dia, sistema de planejamento, você não vai acabar. Por exemplo, o SBT não vai acabar assim, tipo, ele que tem um planejamento ali, né? Então, daí você tem, diferente. Você tem um planejamento não só da família, você tem um planejamento de perpetuação da empresa que vai daí é que já temos conselhos, né? Já tem, órgãos de gestão muito pensando, mais... né? Pra frente, né? Exatamente, que pensam a perpetuação, né? Porque tem muito emprego em volta, porque né? antes a gente via... O que acontecia? Vamos supor, morria o fundador, acabava a empresa. Sim. Acontecia muito isso. Sim, né? Tem no Brasil, agora eu não me lembro exatamente o percentual, mas acho que era acima de 70%, que as empresas não aguentavam a terceira sucessão. Então, o fundador, daí o filho, o neto, ela ia à falência ou simplesmente deixava de existir na terceira. Não tinha um trabalho de perpetuação, né? É muito bom agora com essa questão de holding, então, assim, tirando toda aquela coisa que é um sensacionalismo e um imediatismo, mas isso é um ponto que está fazendo isso mudar, né? Isso está trazendo muitas pessoas a olharem a governança corporativa, né? A questão de sucessão em si, de gestão, né? E não só a empresa, eu trabalhei muito tempo com o agronegócio, né? Eu fazia assessoria da FAEP lá, e lá também tinha essa preocupação com a sucessão também, no agronegócio, porque geralmente ele sabia fazer, é um grande produtor às vezes, mas não preparava alguém na família para seguir, o cara ia seguir outra carreira, ia para o outro lado, e se perdia muito, assim, né? O agronegócio, assim, dentro do planejamento sucessório, ele é um campo específico, né, do planejamento, porque a legislação é completamente diferente. Né? Então, você tem ali as holdings rurais, né, o planejamento sucessório, para o agro, né? Porque você tem daí... Não sabia disso. Porque você tem a questão do regime especial deles, né? Que é aquela questão de você poder usar o lucro presumido da pessoa física. Sim. Né? E a questão de usar o VTN, né? Que é o valor da terra nua, para fazer a sucessão. Né? E então é bem diferente as bases de cálculo, as estratégias que se usam ali e os produtos que você coloca junto, né? Então você consegue usar a compra e venda da terra com uma redução, né? Porque você tem o VTN é o valor da terra nua, da aquisição e o valor da venda, você muitas vezes é muito mais baixo que o valor do mercado daquela terra, e você pode fazer por isso. Então, você tem uma redução de carga no ganho de capital, né? E daí você consegue pegar essa redução de carga, né? Faz o pagamento do valor real, faz essa redução de carga, você não tributa no valor cheio, né, da compra e venda, e coloca aquilo para uma previdência privada. Então, você consegue circular a operação, né, para que isso seja redondo, né? É uma operação, a gente chama de operação circular, né? Você consegue fazer o dinheiro entrando, né, tendo a troca de patrimônio, recolhendo o tributo do jeito que tem que ser recolhido, e daí quando ele volta, porque a terra vem para o herdeiro, o valor vem para o fundador ou o patrimonialista. E daí como é que volta esse dinheiro? Daí com provavelmente previdência privada, daí outras operações para que consiga voltar daí para o herdeiro esse valor com menos incidência tributária.
É uma operação circular, vamos dizer assim, né? Que interessante. Gente, é muito complexo. Que assunto complexo, até tinha uma né? outra pergunta, mas eu vou perguntar outro dia. Não, faça a pergunta, agora eu vou ficar curiosa. É a seguinte, tipo, você se lembra da HM, que tinha lojas da HM aqui em Curitiba? Hermes Macedo. Hermes Macedo. Sim. Porra, tinha uma loja... Porra, era no Brasil inteiro. Tá certo que virou modelo de franquia. Deve ser. Sei lá, ele abriu. Era tipo. Essa parte do Brasil inteiro eu não lembro. Era tipo uma van da época, assim, tinha tudo quanto é lugar. Tudo, assim. Até trocar pneu você podia trocar. Então, a van tinha os presépios de Natal que tinha em Curitiba. Na van não, na HM. Na HM tinha lá o presépio de Natal de Curitiba era lá no HM, só tinha lá, né? Mas eu quero dizer o seguinte, cara, do nada aquilo acabou. Tipo, o cara morreu, o Hermes Macedo morreu, acabou. Então, eu acho que também nesse lado da questão que tem grandes empresas envolvidas em departamentos de loja, assim, tipo, americanas, coisa assim, também tem que ter muito, né, essa... Sim. Você chega num nível de tamanho, né, Americanas hoje, a Baggers... E deu um monte de problema também, né? Essas empresas são listadas em bolsa, então a sucessão já se deu de uma forma muito profissional, né? Já acontece, né? A família mas a HM se perdeu, a HM... Mas eu acho que também era muita condição econômica do país, né? Assim, da época, né? Que quebrou. Aí teve plano Collor, tudo... digamos, o cenário macroeconômico mudou, mas é incrível você ver, olhar assim que não sobrou nada, né? Nada. Isso aí assusta, assim. Daí... Mesbla, Mapping, teve várias. Tem muitas que acabam por brigas herdeiros, pois é, exatamente. Trava, daí um herdeiro processa o outro, e daí fica naqueles diversos processos e a empresa não anda, né? Sim. Aí ninguém se beneficia, Ninguém se beneficia. Daí porque fica travado, né? Fica travado, não pode fazer nada, e daí ninguém consegue vender, não consegue comprar, não consegue... Daí é liminar daqui, liminar dali. E ninguém paga, tem que ser pago, né? Por exemplo, pagar as coisas... Porque normalmente, assim, ninguém quer sair, né? Eu quero ser dono mais do que você, e assim, e daí ninguém sai. Porque se, por exemplo, assim, se tivesse a briga, um quer ficar e o outro quer sair, você resolve, né? Aí você paga quem quer sair. Paga quem quer sair e pronto, resolveu. O problema é quando todo mundo quer ficar com aquilo, né? Daí você tem uma briga por controle, né? Que é um pouco mais complexo que a briga por sair. É isso aí, mas é isso, né? Complicado, gente. Olha, eu vou falar. Bom, gente, obrigada, Ravi, por ter vindo aqui, né? Tipo, conversado com a gente, super informações, né? Já esclareceu várias dúvidas que a gente tinha. A gente ainda precisa de consultoria. Não, acho que as perguntas vão aumentando, né? As perguntas, as dúvidas vão sempre aumentando. Mas muito obrigada. Espero aí que você tenha gostado desse nosso bate-papo, porque para mim foi muito esclarecedor. Que bom, obrigado pelo convite de novo. E foi muito legal, eu gosto sempre que precisarem aí de conversarem com alguém, estamos aí, né? Com certeza. Obrigado, Ravi. Obrigado a todos que estão acompanhando, né? A gente também, né? Isso aí. Um agradecimento especial aí ao Versa Podcast Studio, que fica aqui dentro do estúdio da MS Produções. É isso aí, gente. Muito obrigada e até o próximo Comando Talks. E ouçam Blindagem, né? E ouçam LS Jack. E Banda Malta. Banda Malta, Mas o Blindagem tá vindo aí, tá vindo com até um lançamento novo aí, tudo. É isso aí. Isso aí, sensacional. Valeu, gente. Valeu, falou. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.